Vamos dar início a essa sessão de aula inaugural do curso de Filosofia de 2007. Apenas duas palavrinhas antes de nós ouvirmos o professor Rodrigo. Em primeiro lugar, saudar os colegas, nossos funcionários, os alunos, especialmente os ingressantes, desejar um bom curso. Salientar que esse brinde com 3 exemplares da revista de discurso foi uma iniciativa do nosso pessoal da secretaria para receber os calouros. Teve muito protesto de veterano. Os calouros foram recebidos então com esse brinde por iniciativa do nosso pessoal da secretaria. Em segundo lugar, eu só quero dizer, manifestar o pesar do departamento pelo falecimento do professor Bento Prado Júnior e do professor Jean-Pierre Bernard. O departamento vai organizar esse ano homenagem aos dois professores, ao professor Bento Prado, num trabalho comum com o departamento da Federal de São Carlos. Mas isso, os detalhes serão informados ao longo do semestre e possivelmente as homenagens serão realizadas no segundo semestre. Então, dito isso, eu passo a palavra ao professor Regina Futter para a sua aula inaugural. Eu também não gosto desses títulos que escondem mais do que anunciam. Assim que vi o título dessa aula anunciado nas paredes da faculdade, senti que deveria inaugurar o ano letivo me remendando, ou pelo menos explicando-me um pouco melhor aos que viessem me ouvir. Antes de desdramatizar o místico, portanto, deixem-me desdramatizar um pouco os meus propósitos, dizendo exatamente qual é o assunto de que vim tratar aqui. Vocês todos já devem ter topado alguma vez uma descrição do paradoxal epílogo do Tratado de Wittgenstein. Após dizer no prefácio que seu livro continha a solução de todos os problemas filosóficos já formulados, ou que algum incauto no futuro ainda viesse a formular, após apresentar uma solução monumentalmente simples ao problema do sentido proposicional, que atormentava os filósofos desde Platão, após desenvolver uma versão infernalmente complexa do logicismo de Frege e de Russell, reconstruindo desde os seus alicerces a lógica contemporânea e a filosofia da matemática vinculada a mesmo, após fazer tudo isso, Wittgenstein pede nas últimas linhas do seu livro que compreendamos agora que tudo que foi dito até ali não faz o menor sentido. Essa confissão de culpa, inclusive, pede que deixemos para trás a escada usada para galgar o muro que nos cercava e que sigamos desimpedidos pelo campo aberto, onde não mais cairemos na tentação de falar a respeito daquilo que é logicamente impossível dizer. Pouco antes do epílogo, na penúltima hora, antes de instar o leitor a calar-se a respeito de tudo aquilo que o Tratatus ainda estava esforçando-se por dizer, Wittgenstein já havia feito convites parciais ao silêncio. Ao falar do solipsismo, por exemplo. O solipsista, dissera ele, está certo. Só erra ao tentar dizer aquilo que não pode ser dito. Deve, digamos assim, contemplar em silêncio sua solidão necessária. Também no prefácio do livro, ele nos havia alertado para o fato de que seu livro dividia-se em duas partes. A que for escrita e a que não for. Sendo que esta última seria, de longe, a mais importante. Numa carta a um amigo, esclarece que essa importante parte não escrita estava relacionada a uma certa perspectiva ética que o próprio livro inaugura. Muito mais do que isso não diz, deixando aos intérpretes do futuro a ingrata tarefa de juntar os cacos existentes do texto com outros que nem sequer foram escritos e de ficar cheios de interesses escarafunchando uma escada propositalmente feita para ser jogada fora. Não sei se vocês percebem a situação que se cria. Interpretar um livro que diz coisas que, segundo ele mesmo, não podem ser ditas, já seria um calvário. Logo de cara, teríamos o desafio de tentar sair desse círculo, ou pelo menos dizer, resignando-nos ao círculo, mostrar que ele é de algum modo virtuoso.
como ironizou Russell na introdução escrita ao Tratatus, para quem acha que determinadas coisas não podem ser ditas, até que o Sr. Wittgenstein conseguiu dizer um bocado delas. Ou, na formulação mais concisa de Ramsay, o que não pode ser dito, meu caro, também não pode ser assobiado. Ou ainda, como me disse um aluno no final do curso, se entendo bem, só devo escrever algo a respeito desse livro, caso eu tenha bons motivos para achar que ele está completamente errado. Não pretendo escamotear a questão. De fato, temos aqui um problema sério. Mas não é o único, nem o mais sério. Na minha opinião, aquilo que Wittgenstein diz a respeito da parte não escrita de seu livro, coloca um problema ainda maior. É como se, além de escarafunchar a escada existente, ou seja, o próprio tratado, devêssemos também esquadrinhar uma outra, de natureza ainda mais etérea, e que não teríamos como jogar fora, pois ela nem sequer existe. Essas doutrinas todas estão, obviamente, relacionadas à oposição central do tratado. A oposição existente entre aquilo que pode ser dito e aquilo que, não podendo ser dito, só pode ser mostrado. A ideia, no fundo, é muito simples. Trata-se de reconhecer que as regras da linguagem estão, em última instância, assentadas sobre relações ontológicas de essência e de negar que essas relações de essência possam ser distintas. Na medida em que se refletem nas regras linguísticas, essas relações de essência podem ser mostradas, mas não podem ser ditas, isto é, não podem ser tematizadas por um discurso genuinamente descritivo. Será útil recorrer neste ponto a um exemplo cercado de problemas e imperfeições, mas capaz de dar contornos nítidos à situação. Não parece fazer sentido fazer uma atribuição literal de cores a notas musicais. Tomada literalmente, uma sentença como "este dó está levemente esverdeado" não parece descrever situação nenhuma. A falta de gramaticalidade desta sentença pode ser encarada de diversos modos. Basicamente, essas diversas explicações podem ser divididas em dois grandes grupos. De um lado, temos as diversas abordagens que poderiam ser chamadas em bloco de convencionalistas. Elas diriam que na base de interdições gramaticais como a que citamos, não há nada senão um conjunto de convenções arbitrárias. Nossas regras não nos permitem utilizar atribuições de cor para descrever sons, mas poderiam permitir. Fossem outras as convenções da linguagem, e uma sentença como "este dó está levemente esverdeado" teria aplicações tão usuais quanto a sentença "este dó está levemente desafinado". Por outro lado, poderíamos afirmar que nossas convenções linguísticas estão assentadas sobre uma certa estrutura ontológica fixa, dada de uma vez por todas e delimitando todo o campo daquilo que pode acontecer. O Tratado de Wittgenstein é a um só tempo a tentativa mais radical e mais indeterminada de desenvolver esta alternativa. É a mais radical porque a coincidência entre gramática e ontologia nunca foi levada a um ponto tão extremo. Na base da gramática, haveria uma multiplicidade de nomes e na base da ontologia uma multiplicidade de objetos. O recobrimento dessa última multiplicidade pela primeira seria o mais perfeito possível. A cada objeto corresponderia um e apenas um nome, mas não apenas isso. Além desse recobrimento unívoco, haveria também uma identidade estrutural entre o domínio dos nomes e o domínio dos objetos. Para cada combinação possível de objetos, haveria uma combinação possível de nomes correspondentes, de tal modo que a construção de uma proposição destituída de sentido seria logicamente impossível, e não apenas convencionalmente vedada. Ao dizer que uma nota é verde, emitimos um ruído, mas não formamos uma proposição. Nos velhos termos, retomados por Wittgenstein, podemos fazer o ruído que quisermos com a boca, ou produzirmos o rabisco que quisermos com um lápis, mas não podemos pensar em contrassenso. Como todo paraíso, este também tem seu preço. O preço, neste caso, foi a indeterminação. Anunciado como condição sine qua non do sentido, este isomorfismo entre o nível lógico e o ontológico é postulado, mas não exibido no tratado. Wittgenstein tem em vista algo muito semelhante à oposição kuhniana entre ciência normal e ciência revolucionária. Ele próprio, no tratado, fizera o trabalho reservado aos gigantes,
estabelecendo um novo e definitivo paradigma da filosofia. A seus epígonos laboriosos, posto que bem menos brilhantes, caberia o trabalho de formiguinha, de ir desencavando uma a uma as proposições elementares sepultadas sob as enganosas aparências da linguagem ordinária. Nestas proposições elementares, iríamos distinguindo os nomes, átomos últimos da análise lógica. Na outra ponta destes nomes estariam os objetos, substância atemporal não apenas deste mundo, em que a contingência cega nos meteu, mas de todo e qualquer mundo que seríamos capazes de imaginar. Aí, contemplando essa multiplicidade eterna e imutável dos objetos, essa substância única de que tanto o mundo real quanto os imaginários são feitos, teremos finalmente acesso à dimensão mística, ao reino atemporal das coisas que podem ser mostradas, mas que não podem ser ditas. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, é claro, temos a própria totalidade dos objetos, que após o processo de análise, não será mais um horizonte a ser alcançado no futuro. Será, pelo contrário, um conjunto de elementos distintamente oferecidos à contemplação. Essa totalidade traria consigo a outra, graças ao isomorfismo existente entre o reino do que é logicamente pensável e o reino do que é ontologicamente possível. O objeto nos é dado como significado de um nome. E um nome deve trazer todas as suas possibilidades sintáticas inscritas nele mesmo. Essas possibilidades sintáticas, por sua vez, decalcam possibilidades de combinação dos próprios objetos. Decorre daí que contemplar a totalidade dos objetos é contemplar a totalidade dos estados de coisas de que esses objetos podem fazer parte. Essa totalidade é chamada no tratado de espaço lógico, o espaço de possibilidades em que toda e qualquer contingência está necessariamente inscrita. Finalmente, cada uma dessas possibilidades traz consigo a marca da contingência, ou seja, a marca daquilo que é meramente possível. A essa indiferença no nível ontológico, quanto à ocorrência ou não ocorrência de um estado de coisas, corresponde no nível lógico à propriedade mais básica de todas as sentenças genuinamente descritivas, a bipolaridade ou a capacidade que têm essas sentenças de assumir um dos dois valores de verdade. Nada disso pode ser descrito, nem os objetos, nem a ordem categorial que determina as combinações possíveis de objetos, nem as operações lógicas, que, a exemplo da negação, me permitem passar de proposições elementares para proposições mais e mais complexas. Tudo isso se mostra no exercício da linguagem. Deve ser contemplado, mais do que entendido. Mas depois de dizer que tentaria desdramatizar um pouco o misticismo do Tratatus, talvez fosse justo acusar-me nesse ponto de ter simplesmente transformado o drama numa tragédia. Nosso problema, vocês lembram, era entender melhor essa tentativa absurda de assobiar, numa sequência numerada de aforismos, aquilo que alguns desses mesmos aforismos diziam ser indizível. Nosso problema se complicava diante da afirmação de que metade do livro, e na verdade a metade mais importante desse livro de aforismos, não for escrita, ou seja, nem mesmo for assobiada. Algum alívio talvez pudesse ser esperado a partir do momento em que trouxéssemos ao tabuleiro a oposição entre aquilo que pode ser dito e aquilo que só pode ser mostrado. Nesse terreno, encontramos três grandes exemplares de inefabilidade: os objetos, as concatenações de objetos e a possibilidade que essas concatenações tenham de ocorrer ou não. No entanto, devemos agora enfrentar o fato de que não temos em mãos nenhum exemplo de objeto, o que nos tira a esperança de exibir uma única concatenação de objetos ou de contemplar a possibilidade de que uma tal concatenação teria tanto de ocorrer quanto de não ocorrer. A perspectiva talvez não seja de todo trágica, já que sempre paira no ar a esperança de que os burocratas da análise lógica venham nos trazer algum dia a multiplicidade dos nomes para que contemplemos a ordem atemporal desses objetos que sempre existiram e sempre haverão de existir. Enquanto os burocratas não chegam, porém, seria bom nos perguntarmos se é verdade mesmo que nada podemos fazer, além de esperar. Venho propondo numa série de artigos que publiquei nos últimos 3 anos uma solução para esses dilemas que me parece simples e perfeitamente sustentável pelas evidências textuais.
Como, no entanto, essa solução tem a finalidade óbvia de salvar o Tratatus, gostaria de dedicar uma breve observação, entre parênteses, a respeito dessa empresa de salvamento. Ninguém, em sã consciência, acredita que o Tratatus possa ser integralmente salvo. Eu, muito menos. O Tratatus, é bom que nos ponhamos de acordo sobre isso desde o início, é um erro gigantesco. Um erro genial. Tal como está, simplesmente não funciona. Quem estuda os textos escritos por Wittgenstein entre 29 e 32, não está simplesmente colecionando picuinhas inúteis, que interessam apenas ao especialista. Nem está desempenhando o desagradável papel de caolho, que busca sobreviver como clandestino na terra dos céus. Está, isto sim, examinando em detalhes os excelentes motivos que Wittgenstein tinha para recomeçar sua carreira filosófica aos 40 anos, numa época em que já acumulara cacife suficiente para esnovar incólume filósofos com o cacife de um Russell, de um Carnap e de um Popper. Em que ponto exato o barco começou a fazer água é uma questão que não poderei tratar aqui. Mas o fato é que o barco afundou. E repito, não há uma única pessoa com um grau razoável de lucidez que possa dizer que tenha salvação do tratado. Mas por que estudá-lo, então? E estudando, por que meter-se nessa empreitada de tentar salvar do naufrágio um barco que já afundou há mais de 80 anos? Minhas razões são bastante simples. Estou convencido de que há uma unidade muito maior no pensamento de Wittgenstein do que se costuma supor. Encapsulando todo o projeto numa só sentença, eu diria o seguinte: estou convencido de que a perspectiva mística defendida no tratado será sustentada por Wittgenstein ao longo de toda a sua vida. Como não irei estender-me hoje a esse respeito, gostaria de deixar claro este aspecto geral de minha interpretação da filosofia de Wittgenstein. O que eu pretendo não é provar que o tratado como um todo estava certo, já que o tratado como um todo está, como eu já disse, completamente errado. O que tento fazer é simplesmente compreender melhor a abordagem do misticismo que encontramos no tratado, para ir descobrindo pontos de contato com a segunda filosofia de Wittgenstein. Pontos de contato que não são de maneira alguma aparentes e que por isso mesmo foram completamente ignorados pela crítica. Bem sucedido, meu projeto culmina na construção de um segundo Wittgenstein, ainda inédito, e é talvez o oposto de tudo aquilo que se associou até hoje a ele em filosofia. Numa palavra, um Wittgenstein maduro e ainda místico, num sentido da palavra místico, que, tranquilizem-se, nada tem a ver com Paulo Coelho. Muito embora, intranquilizem-se, tenha muito a ver com certas perspectivas religiosas que, de maneira muito geral, poderíamos chamar de fideístas. Mas voltemos agora ao tratado e tentemos compreender a palavra místico com uma sonoridade mais suave, menos envolta em mistérios, menos dramática. A chave, ao meu ver, é dar ao sujeito transcendental o lugar que lhe é devido. Como quase tudo no tratado, o sujeito transcendental surge de supetão, sem nenhum preâmbulo, e deixa o intérprete um pouco atônito, à caça de uma razão suficiente para aquela inserção aparentemente imotivada. O mais intrigante é que esse sujeito não parece estar associado a nenhuma função. Wittgenstein nos diz que esse sujeito não está no mundo, mas é um limite do mundo. Não deve, por isso, ser confundido com o sujeito empírico, que tem vontades, faz planos, tem saudades, confundindo-se com um fluxo de imagens dos mais variados tipos, associadas a sentimentos não menos variegados. Este sujeito, diz Wittgenstein, não interessa a filosofia e pode ser deixado com um certo ar de desdém aos cuidados de psicólogos, sedutores e romancistas. O eu transcendental é assunto muito mais sério. Faz parte daquelas coisas que não podem ser descritas na linguagem, e sua relação com o mundo pode ser comparada à relação existente entre o olho e o campo visual, diz Wittgenstein. Assim como o olho que vê está absolutamente excluído do seu próprio campo de visão, o sujeito transcendental está absolutamente excluído do mundo. Ele é, como já vimos, um limite desse mundo. As contorções interpretativas que esse olho inefável suscitou na literatura especializada são realmente formidáveis. Com maior ou menor grau de explicitação, no entanto, todas essas interpretações parecem ter um ponto em comum. Todas elas, na ausência de uma atribuição explícita de funções a esse sujeito,
conformam-se em tomá-lo como uma espécie de penduricado, de fecho esteticamente perfeito, mas filosoficamente imotivado. Usualmente recorre-se nesse ponto a algum tipo de influência que Wittgenstein teria sofrido de Schopenhauer, ou de algum outro autor mencionado por ele numa carta ou numa conversa com um amigo. Ou seja, resumem a questão a um incidente biográfico, no centro do qual encontramos uma apropriação indébita, falando com toda clareza, quase um plágio. Felizmente, há um outro modo de abordar a questão. Esquecendo-nos um pouco das passagens em que este sujeito é mencionado explicitamente, poderíamos procurar no texto de Wittgenstein lugares em que um sujeito subtraído à ordem contingente dos fatos pudesse ter lugar. Noutras palavras, na ausência de uma atribuição explícita de funções, poderíamos procurar pela função primeiro, para só depois tentar compreender por que foi introduzida no Tratatus essa distinção entre o sujeito empírico e sujeito transcendental. Por que esse sujeito é um limite do mundo e coisas que tais. Ora, a busca por uma suposta função de um sujeito estaria concluída no momento em que localizássemos uma ação que somente esse sujeito estivesse habilitado a realizar. No caso de um sujeito cuja principal característica é estar subtraída à economia contingente dos fatos, poderíamos nos dar por satisfeitos caso encontrássemos uma ação que tivesse exatamente essa característica: não poder ser descrita, não poder ser comparada a uma proposição qualquer de modo a torná-la verdadeira ou falsa, não consistir, em última instância, na subsistência ou não subsistência de determinados estados de coisas, ou seja, na ocorrência ou não ocorrência de certas concatenações imediatas de objetos. Ora, assim que adotamos essa perspectiva, diversas opções mais ou menos óbvias começam a apresentar sua candidatura. Vejam a relação entre nomes e objetos, por exemplo. O Tratado, se bem verdade, aproximou-se maximamente da postulação de uma relação não arbitrária entre nomes e objetos. Lembrem-se do que falei há pouco a respeito do isomorfismo entre linguagem e mundo e terão uma boa imagem dessa proximidade. A natureza do nome no Tratado não é indiferente à natureza daquilo que ele nomeia. Deve haver entre o nome e o nomeado uma identidade categorial. Combinações possíveis do nomeado devem se refletir em combinações possíveis do nome. De tal modo que fique impossível, não proibido, impossível, ligar na linguagem aquilo que não poderia ligar-se no interior do mundo. Não é, enfim, qualquer coisa que pode ser nome de uma coisa determinada. O Tratado requer, nesse ponto, objetos categorialmente adequados para o exercício das funções de nome disto ou daquilo. Nossas convenções, enfim, não podem tudo e assemelham-se bastante ao Deus de certos filósofos, esse pobre diabo que pode fazer qualquer coisa, desde que faça exatamente aquilo que a lógica de mãos dadas, a sua infinita bondade e sabedoria, o obriga a fazer. No entanto, apesar de ser uma condição necessária do sentido, o isomorfismo entre nomes e objetos não é condição suficiente. Há, para usar mais uma vez o jargão da filosofia da ciência, uma subdeterminação dos nomes pelos objetos nomeados. Dados dois objetos pertencentes à mesma categoria ontológica, deveríamos ter dois nomes também pertencentes à mesma isomorfa. No entanto, a ordem categorial não determina qual desses dois nomes será nome de qual daqueles dois objetos. Estamos aqui diante de uma opção indiferente de um ponto de vista lógico. Qualquer escolha será inobjetável. No entanto, é preciso ver que alguma escolha é necessária. Logicamente necessária. Se não houver escolha, a linguagem ficará coxa nesse ponto. E uma linguagem coxa no universo do Tratatus é uma contradição em termos. É logicamente necessário, portanto, que alguém faça essa escolha e a faça livremente, isto é, desassistido de qualquer constrangimento lógico que fique aquém das imposições de ordem categorial. Noutras palavras, só um sujeito pode nomear. A lógica sozinha, sem um sujeito livre, jamais seria capaz de levar essa tarefa até o fim. Nesse ponto, um movimento muito simples de raciocínio nos leva ao dispor. Obrigado. Obrigado. Paulo.
Neste ponto, um movimento muito simples de raciocínio nos leva ao desfecho planejado. A nomeação é indescritível. Ela é parte das condições absolutas do sentido e, sendo assim, não pode ser objeto de uma descrição significativa. Está dando para ouvir aí atrás? Tá. Seus mecanismos podem ser exibidos na linguagem, mas não descritos por ela. Se um sujeito é parte essencial desse mecanismo, é necessário que esse sujeito seja subtraído ao mundo, passando a fazer parte das condições de possibilidade que circunscrevem o domínio do visível. O mundo, sendo aquilo que é descrito pela totalidade das proposições verdadeiras da linguagem, tem que necessariamente estar inscrito nesse domínio. O sujeito que o descreve, porém, não pode estar dentro dele. Também não pode ser completamente exterior a esse mundo, pois faz parte das condições que determinam até onde vai o espaço de possibilidades em que se move a contingência dos fatos. Sendo parte necessária dos mecanismos de circunscrição de qualquer mundo possível, o sujeito é um limite de qualquer mundo, em particular desse que, por um milagroso acaso, não para de acontecer diante de mim. Esse eu diante do qual o mundo não é, esse eu diante do qual o mundo acontece, não é o eu que deseja a mulher do próximo, lembra-se do gosto das madalenas ou conta seus sonhos num divã. Tudo isto pode ser descrito sem nenhum problema. O mundo acontece diante de uma vontade, mas essa vontade não é parte desse mundo, nem se dirige a fatos no interior do mundo. Trata-se de uma vontade de significar, de produzir sentidos a partir da associação de nomes a objetos. Essa vontade é transcendental nos dois principais sentidos que a palavra pode ter. Ela transcende o domínio do visível, está para além dele na forma de um limite, e é também condição de possibilidade do visível. Sujeito transcendental não seria um nome de todo inadequado para nomeá-la, caso naturalmente ela pudesse ter um nome. Não pode. Mas não é hora ainda de enfrentarmos esse problema. Melhor irmos resolvendo um mistério por vez. Nomear não é a única ação que o sujeito transcendental está encarregado de fazer. Não me estenderei a respeito do assunto, mas seria fácil mostrar que operações lógicas exigem a presença e a atuação de um sujeito inefável posto nos limites do mundo. A negação, por exemplo. Negar, do ponto de vista dos tratados, não é simplesmente acrescentar um tio à esquerda de uma forma. O que o símbolo de negação usado pelos lógicos indica é uma inversão de sentido. E essa inversão envolve a transformação de uma proposição em outra. Inverter o sentido não é uma operação que possa ser efetuada no universo mundano dos estados de coisas. Ela não se dá no tempo, pois o antes e o depois envolvidos aqui não estão associados à anterioridade lógica da proposição mais simples e àquela que é obtida a partir dela. O que vale para a negação simples, vale para a negação simultânea e para as operações de seleção que estão na base da definição tractariana dos quantificadores. Dos nomes aos números, sem um sujeito metafísico, a linguagem não teria como cumprir as exigências feitas pelos tratados para a constituição do sentido. Longe de ser um arremate filosoficamente dispensável, ou pior, uma peça solta, roubada da filosofia de Schopenhauer e enfiada à força num sistema filosófico estranho, onde ela não teria qualquer função, o sujeito transcendental é parte essencial da lógica do tratado. Ele está no centro do sistema e não na sua periferia. O traço mais saliente do sujeito transcendental é a sua solidão. Sua função é instituir o sentido, e é ele, por isso, a fonte de todo e qualquer sentido. Sou eu que atribuo sentido a todas as proposições que penso, estejam elas vinculadas aos sons que saem da minha boca ou aos sons que chegam aos meus ouvidos. Sinais apenas imaginados, ditos em silêncio por um eu empírico, não chegariam à condição de símbolos significativos, caso não fossem projetados por um eu transcendental sobre os objetos que constituem a substância do mundo. O próprio mundo, entendido como a totalidade dos fatos descritos pelas proposições verdadeiras, passa a ser, nesse contexto, semanticamente condicionado. É um mundo vinculado desde o início à linguagem que tenta descrever. Vinculado à linguagem, vincula-se a esse eu fundante do sentido. Torna-se um mundo meu. Um mundo que só eu, postado nos seus limites,
sou capaz de descrever, usando a linguagem que só eu, enquanto fonte de todo e qualquer sentido, sou capaz de compreender. O solicista, portanto, está certíssimo em sua percepção do caráter essencialmente solitário da existência. Esta solidão, porém, está vinculada à atividade doadora de sentido de um sujeito, e só de modo derivado, se tanto, a sua capacidade perceptiva, coisa que o vale. O mundo pode ser ou não constituído em última instância por dados sensíveis. Esta é uma questão que apenas a análise lógica da linguagem poderá decidir. Caso a análise da linguagem mostre que dados sensíveis são objetos logicamente simples, esses dados sensíveis serão meus e de mais ninguém. Caso a análise mostre que universais são objetos logicamente simples, esses universais serão meus e de mais ninguém. E se mostrar que esta mesa é um objeto simples, esta mesa também será minha e de mais ninguém. Estará no horizonte de uma nomeação que só eu posso fazer, não enquanto parte do mundo, mas enquanto condição de possibilidade de qualquer descrição possível, seja deste mundo, seja de qualquer outro mundo imaginável. Entre as coisas que descrevo, há fatos que associam certo sujeito empírico. João Virgílio, que nasceu em tal cidade, em tal ano, que conviveu com tantos sujeitos empíricos, cada qual com sua história particular de vida, no interior do mundo, que muitos sujeitos empíricos poderiam descrever, mas a cujas descrições só eu, que não tenho nome, nem nasci em lugar nenhum, poderia atribuir sentido. Sujeitos empíricos são capazes de proezas empíricas. Sujeitos empíricos são capazes de proezas verdadeiramente notáveis. Movem peças sobre o tabuleiro, movem o corpo ao som da música, emitem sons com a boca e fazem rabiscos sobre folhas de papel, obedecendo a determinados padrões. Quando fazem cada uma destas coisas, têm determinadas sensações tão descritíveis quanto qualquer uma dessas atividades. Tem a sensação de vitória, por exemplo, quando fazem determinados lances no jogo de tabuleiro. Tem sensações de prazer quando dançam. E tem sensações dos mais diversos tipos quando emitem os sons que chamamos de fala. De modo geral, têm sensações muito características quando escutam os sons de uma língua em que foram adestrados. Sensações completamente diversas daquelas que têm diante de uma língua que desconhecem por completo, ou que conhecem mal. Todas essas sensações podem ser descritas sem nenhum problema. São tão pouco inefáveis quanto as sensações provocadas pelo barulho de um tiro ou pelo sabor de um vinho. Fazem parte de nosso mundo, do mundo em que todos nós, sujeitos empíricos, estamos metidos, e no qual somos um feixe de fatos em meio a uma multidão de outros feixes. Além de provocarem sensações características, os sons da fala provocam também reações características. Essas reações estão essencialmente relacionadas à educação que recebemos e são, em sua grande maioria, reações faladas. Respondemos aos sons com outros sons, e nem todas as nossas respostas são adequadas. Entre as que são aceitáveis, algumas são mais adequadas que outras. Vamos aprendendo a emitir os sons adequados na hora certa e a julgar a adequação dos sons emitidos por nossos semelhantes. Jamais estamos sozinhos. Robinson Crusoe conservava consigo as regras de todos os jogos aprendidos na infância, e nessas regras estava presente, de algum modo, a comunidade de falantes a qual ele nunca deixou de pertencer. Nenhuma dessas regras era privada, nem sua, nem muito menos inefável ou transcendental. As regras do português, como as regras do xadrez, nasceram dentro de um mundo povoado de sujeitos empíricos. São costumes associados a um sistema de recompensas e castigos. Na linguagem, porém, o sujeito empírico mimetiza no tempo a constituição atemporal de sentido efetuada pelo sujeito transcendental. A imitação é inconsciente, inconstante e imperfeita. Nós, sujeitos empíricos, não temos consciência de nenhum dos movimentos constitutivos efetuados pelo sujeito transcendental quando projeta nomes sobre objetos ou opera sobre sentidos. Muitas vezes, nossa linguagem simplesmente se desarticula dos processos de constituição do sentido sem que nos demos conta disso. Outras vezes, o discurso está apenas precariamente articulado ao universo do sentido, exigindo que o trabalho de análise lógica vá lenta e cuidadosamente
separando o trigo semântico do joio metafísico. O discurso da psicologia é um bom exemplo desse tipo de maçaroca, em que uma sã filosofia da psicologia será chamada a deslindar. Sem esse trabalho de análise, movemos-nos sobre o território do contrassenso com a mesma naturalidade com que damos bom dia ao porteiro do nosso prédio. Discutimos apaixonadamente a respeito da existência de Deus, da liberdade humana e da imortalidade da alma. Nossas tendências nos colocam de um dos lados de uma antinomia e passamos a vida exercitando esse jogo da velha sofisticadíssimo, em que o empate é inevitável. É desse material que a diafonia filosófica foi sendo fabricada. Será inútil se sugerir ao sujeito empírico que repare na ausência de sentido de suas pseudoproposições. Sujeitos empíricos não se importam com o sentido, mas só com a aparência de sentido. E a aparência de sentido, convenhamos, até mesmo as pseudoproposições do Tratados possuem. É ao sujeito empírico que o Tratados está falando o tempo todo. Wittgenstein não pretendia, é claro, estar produzindo sentidos, mas pretendia sim estar produzindo aparências de sentido. Acima de tudo, pretendia com esses sentidos aparentes produzir efeitos sobre o leitor. Não há contradição nenhuma aí. Toda a metafísica tradicional sempre produziu efeitos. Quantas almas piedosas toda a metafísica tradicional sempre produziu efeitos. Quantas almas piedosas não chegaram ao cadafalso na defesa de um contrassenso? E quantas outras, no meio da multidão, não se acharam também piedosas por estarem impondo uma derrota ao contrassenso inimigo? Seria inútil por um reconhecimento da falta de sentido na superfície dos jogos de linguagem da metafísica. Mas um discurso certamente não precisa ter sentido para produzir efeitos. A depender do contexto, será tão mais eficiente quanto menos sentido tiver. O latido de um cão não precisa ecoar no sujeito transcendental para que o sujeito empírico sinta medo. A prova ontológica da existência de Deus também não precisa obter certificação de qualidade semântica para contrapor os entusiastas aos detratores. Os lados opostos discutirão com ardor redobrado caso pressintam que nenhuma evidência seria capaz de decidir a questão. Na falta de evidências, começam a proliferar as distinções sutis. E o jogo continua. Vejam, portanto, que os aforismos do Tratados talvez sejam menos paradoxais do que parecem ser. Ninguém está tentando assobiar o que não pode ser dito. O que Wittgenstein está fazendo é dizer, em bom alemão, aquilo que não pode ser pensado. E nós o entendemos no sentido em que um discurso é entendido por um sujeito empírico qualquer. Reagimos àquilo que foi dito, fazemos comentários, procuramos articular o texto do Tratados a outros textos, descobrimos incongruências aparentes, tratamos de resolvê-las ou reconhecemos que elas são insolúveis. Qual o problema? O jogo da lógica da linguagem cotidiana mimetiza de longe as relações lógicas atemporais com que o sujeito transcendental, impercebido, opera. A rigor, nenhuma negação poderia ser aplicada sobre uma sentença mal construída, e conclusões não poderiam ser extraídas de contrassensos. Mais uma vez, porém, devemos lembrar que sujeitos empíricos não podem negar nem extrair conclusões. Tudo o que podemos fazer enquanto sujeitos empíricos é brincar com a sombra das relações lógicas que vemos projetadas no fundo da caverna. É isso que faz o Tratados. É isso que eu estou fazendo aqui do ponto de vista do Tratados. É isso que a filosofia tem feito ao longo de sua história. Até aqui, portanto, não há motivo algum para drama. O Tratados deseja afastar-nos de uma determinada atividade, a produção de discursos metafísicos que tenham pretensão à verdade, e inclinar-nos a uma outra atividade, a análise lógica do discurso cotidiano de maneira a tornar aparente sua estrutura lógica profunda, onde finalmente encontraremos, em contrapartida aos nomes, os objetos logicamente simples, que nos darão a estrutura essencial da realidade. A contemplação desse domínio sempiterno de objetos
corresponderia a ver o mundo do ponto de vista da eternidade. E é nessa visão que consistiria o exercício místico no qual deve culminar, segundo Wittgenstein, toda a sã filosofia. Um dos aspectos mais dramáticos desse convite à contemplação, como havíamos visto, é a espera a que parecemos estar condenados. Wittgenstein, lembrem-se, não nos dá nenhum exemplo de proposição elementar. Saímos do tratado sem saber quais são os nomes de que as proposições elementares são compostas. Não sabendo quais são esses objetos que devemos contemplar, o convite ao misticismo vira uma espécie de promissório em branco. E examinemos a questão. E vejamos se a situação é mesmo tão dramática quanto parece. Sem dúvida, sem análise lógica, não temos como antever quais são os objetos simples que constituem a substância do mundo. A ordem categorial que organiza a realidade não é criação nossa. Não é criação, obviamente, dos sujeitos empíricos, pois estes, como esta mesa, são parte do mundo em que essa ordem categorial está desde logo inscrita. Essa ordem também não pode ser criação do sujeito transcendental, cujo papel, no que diz respeito aos objetos, é apenas projetar sobre eles os nomes de que as proposições mais simples da linguagem são compostas. Para que o sujeito transcendental possa fazer suas projeções, a ordem categorial que determina a multiplicidade lógica dos objetos já deve estar dada de uma vez por todas. Essa ordem não pode ser inventada, pois não é arbitrária. Deve ser descoberta e só a análise efetiva das proposições da linguagem será capaz de descobrir. Isto posto, vamos por um momento imaginar que essa análise estivesse feita. O que teríamos diante de nós? Uma multiplicidade de objetos, cada um deles incorporando um determinado conjunto de possibilidades e impossibilidades combinatórias. Cada uma dessas possibilidades combinatórias nos daria, como já vimos, uma situação possível do espaço lógico, um possível estado de coisas. Cada um desses estados de coisas e cada agrupamento possível desses estados de coisas tem a possibilidade de ocorrer ou não no mundo, tal como ele é. Nenhum deles tem inscrita em si mais razão para ocorrer do que para não ocorrer. A ocorrência ou não ocorrência de um estado de coisas é completamente fortuita de um ponto de vista lógico. Eu mesmo, enquanto sujeito empírico, sou uma sucessão de acidentes sem nenhum tipo de determinação interna. Não existe lugar no Tratados para nenhum tipo de vontade livre impondo aos fatos este curso e não aquele. Se existe uma vontade empírica, ela própria é um fato entre outros, que pode ocorrer ou não, e cuja ligação com qualquer outro fato é tão fortuita quanto o nascimento do sol a cada manhã. Quando descrevo o mundo, interesso-me pela contingência. Pretendo retratar nos pensamentos que vou formando as apostas que vou fazendo no que diz respeito à ocorrência ou não dos estados de coisas. Isso ocorre quer eu tenha chegado ao final do processo de análise, quer não. Se digo que fulano tem R$30 no bolso, estou fazendo uma aposta quanto à ocorrência do fato descrito pela sentença, fulano tem R$30 no bolso. Esse fato pode ocorrer ou não, mas em qualquer caso, não preciso saber analisar logicamente a sentença para fazer minhas apostas. Basta falar o português. O sujeito transcendental, quando julga, transforma estados de coisas em proposições, projetando nomes em objetos que, se estiverem concatenados, tornarão verdadeiras as proposições elementares formadas pela concatenação daqueles nomes. Ou seja, o sujeito transcendental visa a ordem atemporal dos objetos, mas visa essa ordem, na linguagem, de maneira imediata e interessada. Este visar proposicional é imediato, pois o objeto é visado através de seu nome. É visado enquanto significado de um nome integrante de uma proposição elementar. Além disso, esse visar é interessado, pois visa o nome no interesse, visa o objeto no interesse da formação de um sentido e da formação de uma aposta a respeito do mundo empírico. Visa objetos como o intuito de representar fatos. Enquanto sujeito deste visar, o sujeito transcendental incorpora a possibilidade de um outro tipo de contato com os objetos. Um contato imediato
e desinteressada. Posso visar os objetos em si mesmos, e não como significados de nomes. E posso visá-los sem nenhum outro intuito que não seja o de contemplar a ordem atemporal que está o tempo todo diante de mim, aconteça o que acontecer. O mundo, nesse tipo de contato, sai de foco, dando lugar à necessidade desse conjunto fixo e imutável de possibilidades de que o nosso mundo é um recorte casual. Já não faço apostas sobre o que ocorre ou deixa de ocorrer. Torno-me, na verdade, indiferente à ocorrente ou não ocorrência do que quer que seja. Nenhum conjunto de possibilidades interessa-me mais do que qualquer outro conjunto. Minha vontade empírica fica neutralizada diante dessa suspensão radical de juízo, pois a vontade empírica tem por objeto a ocorrência de certos fatos e não de outros. Os fatos, quando contemplo a eternidade, pouco me importam. Coloco-me numa posição em que nenhum fato seria capaz de me atingir. Subtraído à ordem contingente, eu, de algum modo, saio da ordem dos fatos e dissolvo-me da eternidade dos objetos e de suas possibilidades combinatórias. Mas voltemos à promessa inicial. Nada de dramas. Essa experiência mística, que deve ser a culminação do Tratatus, é extraordinária por sua simplicidade e não por sua exuberância. Quando falo a respeito disto, lembro-me sempre de um colega que ficava lendo e relendo os diários escritos por Wittgenstein durante a Primeira Guerra, a carta de uma experiência mística nos campos de batalha que teria modificado a sua visão da existência. Creio que ele esperava encontrar algo semelhante à experiência de Paulo de Tarso na estrada para Damasco. Uma luz vinda do céu, um contato direto com a divindade. Nada mais enganoso. A experiência mística de que nos fala o Tratatus é tão banal que talvez desaponte a maioria de vocês, agora que finalmente reuni material suficiente para falar a respeito dela. A menção à multiplicidade dos objetos pode dar a ilusão de uma complexidade que, na verdade, não é de maneira alguma essencial a essa experiência. Vimos que o sujeito transcendental pode visar os objetos de duas maneiras: ou interessada e indiretamente, quando nomeia para representar, ou desinteressada e diretamente, quando contempla o universo total de possibilidades de que o mundo é um recorte. Se contemplo o espaço lógico das possibilidades, pouco me importa qual mundo está efetivamente diante de mim. Sei que aquele é o espaço total das possibilidades e o espaço em que todas as possibilidades estão contidas, sem nenhuma exceção. Sei, portanto, que uma daquelas possibilidades necessariamente se realiza, mas não importa com qual seja esta possibilidade. Neste sentido, contemplo um mundo qualquer, não importa qual. Ora, esta mesma experiência de contemplar um mundo sem me importar com os fatos específicos que o constituem, está acessível desde logo, sem que haja a necessidade do espaço homológico me ser exibido, mediante a individuação de cada um de seus casulos de possibilidade. Normalmente, mesmo sem termos acesso à forma lógica das proposições elementares, visamos o mundo proposicionalmente, procurando determinar como ele é. É esta atitude diante do mundo que corresponde ao visar interessado, imediato, a que nos referimos mais acima. Vamos ao mundo com o interesse de verificar ou falsear as proposições que formamos. Temos com o mundo contato proposicionalmente imediato. No entanto, podemos também ir ao mundo sem que nos importe o que acontece e sem que tenhamos nesse movimento o interesse de comparar os acontecimentos com aquilo que dizemos que acontece. Interessa-nos apenas o fato de que algo acontece, sem que nos importe determinar se é isto ou aquilo que está acontecendo. Defrontamos-nos, então, com a existência de um mundo, não importa qual, com a realização de uma possibilidade fatual, seja ela qual for. Visando o mundo assim, estaremos tendo aquilo que Wittgenstein chamava da experiência do que, por oposição à experiência do como. Sem lances dramáticos, sem transes, nem receitas de bem viver, esta é a experiência mística a que o Tratatus nos convida. A experiência da existência de algo ao invés de nada, ou o espanto diante da existência que, ao invés de servir de fundamento ou ponto de partida para o discurso filosófico,
apresenta-se como a culminação do silêncio a respeito daquilo que não pode ser dito. É essa perspectiva que, se não estou enganado, acompanhou Wittgenstein ao longo de toda a sua vida e sobreviveu sem o sujeito transcendental, é claro, a derrocada do Tratatus, as incertezas do período intermediário e ao abandono da noção freudiana de pensamento na Idade Madura. Como isso se deu, já se pode ver, é uma longa história que eu espero nos próximos meses conseguir contar. Obrigado.